volta aqui para mais uma aula falando sobre conceitos de redes e internet dentro da informática para concursos, e agora vamos entender o termo backbone. Quando a gente ouve falar no termo backbone, backbone até traduzindo significa espinha dorsal. Mas se backbone significa espinha dorsal, o que ele tem a ver com os conceitos de internet? Acompanha comigo então uma regrinha bem legal. Dizer backbone em relação aos conceitos de internet, se for em relação aos conceitos de internet, nós dizemos backbone forma a espinha dorsal da internet. E formar a espinha dorsal da internet significa que os backbones são estruturas conectadas em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade, formando então a espinha dorsal da internet. Olha, eu vou repetir a informação, ela é bem importante. As estruturas chamadas backbones são estruturas conectadas em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade. Essas conexões entre esses backbones, entre essas estruturas de alta velocidade, são normalmente hoje em dia feitas por cabos de fibra óptica. Cabos de fibra óptica submarinos, ligando continentes, países, estados. Inclusive, a maior parte desses cabos de fibra óptica, como eu disse, são submarinos. Podem ser subterrâneos ou submarinos. Mas é muito importante saber que eles conseguem conectar continentes entre si, países, estados. Quer dizer, eles servem para linhas de conexão de altíssima velocidade e de longa distância, por isso mesmo usam normalmente cabos de fibra óptica. Embora algumas conexões entre alguns backbones podem acontecer, por exemplo, até mesmo via satélite. Mas a maior parte dessas conexões são conexões usando cabos de fibra óptica. Dá uma olhadinha na imagem que eu montei aqui para ti, até para tu ter uma ideia de como ocorrem as conexões na internet. Então, o usuário comum, aqui eu te mostro os computadores nossos de usuário comum na internet, nós acessamos a internet através dos servidores dos provedores. Quer dizer, eu com o meu computador de usuário, meu computador cliente de usuário, acesso a internet através dos servidores dos provedores. Os provedores, por sua vez, acessam a internet através das estruturas chamadas backbones, que, como eu disse, são estruturas com linhas de conexão de altíssima velocidade, conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, formando então a espinha dorsal da internet. Aqui eu também mostro a ideia teórica, vamos à leitura. Então, backbone, além de dizer que é a espinha dorsal da internet, em relação aos conceitos de internet, podemos dizer que é estruturas com conexões de alta velocidade, espalhadas em diferentes regiões do mundo inteiro. Inclusive, para tu ter uma ideia das linhas de conexão entre backbones, aqui eu mostro algumas linhas de conexão internacionais, usando cabos de fibra óptica entre backbones ao redor do mundo. Olha a quantidade de backbones conectados com cabos de fibra óptica entre os Estados Unidos e a Europa, entre os Estados Unidos, a América Central e o próprio Brasil, o Brasil, a África e por aí vai. Quer dizer, nós temos linhas de conexão de altíssima velocidade conectando backbones ao redor do mundo e aí formando o que a gente chama de espinha dorsal da internet. Então não tem erro. Falou em backbone, lembrou de espinha dorsal da internet, lembrou das linhas de conexão de mais alta velocidade. Só para a gente ter uma ideia do que eu quero dizer com alta velocidade entre os backbones, tu imagina que hoje em dia os backbones podem realizar conexões tanto na casa dos gigabits por segundo, que são bilhões de bits por segundo, mas nós já temos linhas de conexão entre backbones na casa dos terabits por segundo, isto é, dos trilhões de bits por segundo. Enquanto a nossa conexão aqui no Brasil, nós recebemos aproximadamente na casa dos megabits por segundo, que são milhões de bits por segundo. Mas imagina entre os backbones na casa dos gigabits por segundo, bilhões de bits por segundo, e já na casa dos terabits entre alguns backbones, na casa dos trilhões de bits por segundo. Então, realmente são linhas de conexão de altíssima velocidade, conectadas entre si e espalhadas aí ao redor do mundo, formando a espinha dorsal da internet. Ok, pessoal? Se gostou da nossa aula sobre backbone, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!